Olá, Feliz Natal, tudo de bom para você, que essa data de dia 25 de dezembro seja realmente um marco de desenvolvimento positivo na sua vida, que nesse Natal você possa ter aí uma renovação dos seus sonhos, dos seus objetivos na vida e que eles possam ser alcançados aí nesse próximo período sob as bênçãos do menino Jesus, né? Que ele possa nascer no coração de todos nós. Hoje o nosso entrevistado nesta edição é o Tenente Harrison Douglas da Silva. Ele é assessor de comunicação organizacional da Polícia Militar e vamos falar a respeito da Polícia Rodoviária Estadual. Tudo bem, Tenente Harrison, como vai? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui fazendo parte desse programa. É uma satisfação toda nossa recebê-lo aqui. Vamos falar a respeito de formas preventivas de se conduzir pelas vias aí, para que possa ser um Natal tranquilo, sem acidentes, né? E também contamos aí com a preciosa colaboração do Carlos Camargo, a quem eu saúdo fraternalmente. Tudo bem, Carlos? Bom dia, Zambrano. Bom dia, telespectadores. E o Dil Pereira, diretor da TV Postos, e todos os funcionários. Bom dia, Tenente Harrison. Bom dia. E mais uma vez agradeço a oportunidade e vamos aqui então, nessa manhã de 25, bater um papo a respeito de trânsito rodoviário. Aí. Vamos conhecer mais, né? E eu quero saber já do Harrison, do Tenente, a respeito dos números. Esse ano talvez não sejam ainda consolidados, né? Haja vista que a operação final de ano ainda está no decorrer, né? Ainda está transcorrendo. Mas a gente consegue ter uma panorâmica de que realmente a prevenção e a forma de divulgação acaba atuando de uma forma positiva. Parece que esse fim de ano, todo mês de dezembro, né? Vamos falar mais do início do mês de dezembro, até agora está mais tranquilo, né? Com certeza. Como você mesmo disse, a prevenção é o melhor remédio, é o melhor meio de se evitar os problemas, né? E o ano passado nós tivemos cerca de 94 acidentes com vítimas fatais e, por enquanto, nós estamos com 82. Mas bom seria se nós conseguíssemos zerar, mas como não é possível, a gente pouco a pouco vai tentando reduzir esses números. Além desse trabalho que é feito na rodovia, existe também a parte ambiental, que é feito lá na... Esse tipo de serviço que agora foi aglutinado na Polícia Militar, porque era separado, e é uma novidade, né, em termos da Polícia Militar. O meio ambiente era de um lado, a chamada florestal, que a gente conhecia como Polícia Florestal, e a parte do trânsito, na rodoviária estadual. E então foi fundido esses dois assuntos. E isso, na prática, é positivo, Tenente? Com certeza. A partir de cerca de 2009, 2010, houve essa união das duas, passando a ser o policiamento especializado. E com esse, acaba por haver um aumento de efetivo, recursos e material logístico também para ser utilizado, tanto na área de meio ambiente como no trânsito, havendo com isso um melhor suporte para o policial e uma melhor prestação de serviço. Dentro do meio ambiente, as notícias que nos chegam é que o IBAMA, neste ano, ele ficou um pouco sem recursos federais, do recurso federal, e com isso dificulta o trabalho das polícias militares dos estados que agem em conjunto com relação ao meio ambiente. A apreensão de animais que estão em cativeiro de forma irregular, né? Material de pesca que não pode ser feito pesca predatória, né? A pesca predatória. Então, como é que está sendo feito isso? Porque vocês precisam desta retaguarda do IBAMA, ou então do Instituto Estadual de Floresta. Como é que está sendo feito esse tipo de trabalho, sendo que uma coisa depende da outra? É o seguinte, com relação ao IBAMA, que por enquanto nós estamos sem convênio com aquele órgão, a função da Polícia Militar continua sendo feita da mesma forma, ou seja, registro do fato, apreensão dos animais e condução ou para a delegacia ou para o órgão competente para a sua soltura no caso. Mas o que está ficando, de certa forma, prejudicado é a autuação, que não tem como o militar fazer. Só que as demais atividades, elas são feitas normalmente.
que nós temos acompanhado, Zambrano, que muitas vezes é uma apreensão de um animal que está em cativeiro de forma irregular, em desacordo com a regulamentação, e aquele pássaro ou animal, ele é depois conduzido deveria ser conduzido ao IBAMA, mas aí o IBAMA fala que agora deverá ser conduzido ao Instituto Estadual de Floresta, que também não tem como recolher aquele animal. Vai guardar onde? No escritório, exatamente. Né? Então, afinal de contas, não tem nem para onde levar. Delegacia de polícia não tem local apropriado também. Então, fica uma situação que acaba inibindo, porque é uma batata quente, né? Ficar com aquele animal... Soltar no mato de novo. Mas aí tem que ter aquelas cautelas, né? Onde que vai ser feito, o habitat daquele... Se aquele local que se pretende soltar de fato o animal vai ter condições de sobreviver ali, né? Então, é uma sinuca, né? É uma situação complicada que tem que ser administrada nessa carência, não é isso, Tenente? Isso. E, inclusive, o primeiro passo do policial do meio ambiente, num caso desse, é estar encaminhando o animal ao veterinário para ver se ele tem condições de sobreviver solto, em ter a sua liberdade novamente. Porque tem casos que o animal ele é tão domesticado que, às vezes... Ele perde a habilidade Perde toda a habilidade. Se soltá-lo, ele vai morrer. Nós vimos esses dias, né? Não sei se chegou a ver, o Zambrano, a reportagem do Marara, né, que já estava há mais de 30 anos na casa de uma senhora, e depois foram lá e apreenderam a arara e levaram ela para um cativeiro, que é próprio, inclusive, né? Mas ela, como estava já acostumada na residência, ela já adoeceu e precisaram, então, a justiça autorizou que essa arara voltasse para a residência que ela estava ali há mais de 30 anos. Então, essa preocupação também acaba sobrando para o policial, né? Porque um animal está há quanto tempo como cativo, né? Será que retirá-lo dali não vai ser pior? Porque o simples fato de retirá-lo e soltá-lo na natureza, ele muitas vezes não tem condição, não sabe sobreviver. Né? Verdade. Então, isso acaba complicando o trabalho da polícia, porque se existe uma denúncia que em determinado local existem animais da fauna silvestre em cativeiro, a polícia tem que comparecer ao local, verificar e apreender os animais se assim aconteceu. Então fica agora, né, Tenente, essa dificuldade em se dar destino a esse animal, não é isso? Verdade. Em alguns casos, o proprietário do animal é até deixado como depositário fiel, porque realmente, se for colocá-lo em liberdade, vai ser pura e simplesmente para o animal vir a falecer. Botar o animal em risco. Agora, voltar ao assunto das rodovias e perguntar, porque esse ano foi um ano de polêmica também, em torno principalmente da questão do uso do extintor de incêndio, né? Uma hora é preciso ter o extintor de incêndio, uma hora é preciso ter o extintor de incêndio ABC, outra hora não é mais preciso o extintor de incêndio ABC e outra hora não é preciso mais extintor nenhum. Então a população, essa é uma dúvida minha e com certeza das pessoas que nos assistem. É preciso, como é que ficou essa história do extintor, Tenente? É preciso ou não é preciso ter o extintor hoje em dia no carro? Não, negativo. Carros de passeio, carros de até 5 lugares, ele não é mais obrigatório o uso do extintor de incêndio. De nenhum tipo? Não, de nenhum tipo. Mesmo vencido, o cara pode deixar lá no carro que não tem problema? Isso. Nem é mais item de inspeção? Isso, ele não é item de cobrança mais durante uma fiscalização. Entendi. E quais são os itens obrigatórios que um carro deve ter em boas condições para circular nas vias estaduais e federais também, municipais? Como o carro, eu peço que o senhor faça uma explanação a respeito disso, de como o carro deve estar para poder viajar com segurança aí nesse final de ano. Primeiramente, deverá ter todo um cuidado com a parte mecânica dele, ser feito as suas vistorias, o cuidado com todos os equipamentos ali presentes, principalmente... Faróis, lanternas? Faróis, lanternas, lembrando que uma chave de roda é equipamento obrigatório, porque se, porventura, o veículo... Macaco também? O macaco é obrigatório. Triângulo? Triângulo de sinalização. Todos os equipamentos de iluminação, como você mesmo disse, está funcionando em perfeitas condições. Uma lâmpada, por exemplo, de um farol de um lado direito ou esquerdo apagada, queimada, é motivo de multa? Isso, motivo de multa e retenção do veículo para regularização.
Ah, retém o veículo também? Uma lâmpada apagada? Até a sua regularização, porque aquele fato ali pode transcorrer num acidente logo à frente. Uma falta de sinalização. E nesse período de festas, logicamente, o policiamento ostensivo, ele é reforçado. E agora, depois que passou, as polícias passaram a utilizar com mais frequência o chamado bafômetro. E nas suas estatísticas, nas estatísticas da Polícia Militar, após o uso, né, que a PM, tanto as polícias rodoviárias do Brasil inteiro, ao fazer o uso do bafômetro, inibe os motoristas a ingerirem bebida alcoólica antes de dirigir. Ou então, se bebeu, não dirige. E isso é um fator que lá na frente, na estatística, vem sendo positivo. Existe já uma estatística dizendo que essa redução de acidentes com vítimas fatais se deve também ao fato da polícia hoje ter esse dispositivo, que é o bafômetro, e as pessoas então estão se conscientizando, retraindo quanto ao uso de bebida alcoólica e dirigir veículo? Com certeza. A partir do momento que passou-se a utilizar com maior frequência o etilômetro ou o bafômetro, acabou-se, e até mesmo as penalidades mais severas da norma, da lei, ela veio a frear um pouco o cidadão que costumava dirigir e usar de bebida alcoólica também. Ele passou a ter mais cautela, passou a evitar essa situação. Então foi mais um, além do fator da multa, né, que quem transgride, tem o crime ainda, né, de dirigir embriagado, mas o mais importante disso é que está conscientizando, né, o condutor para que dê a direção do veículo à pessoa que não fez o uso da bebida, ou que vá de táxi, né, ou que então não use a bebida. Já está havendo já estão se mexendo na cultura, né? E isso as próximas gerações já vão estar absorvendo isso com mais facilidade. Isso, com certeza. E o melhor de tudo, morrendo menos gente isso é mais importante, envolvida nessa situação. É tempo da gente fazer um breve intervalo aqui no Jornal do Sul de Minas. Voltaremos em instantes. Obrigado a fazer também é outra alteração, outra polêmica, né? Porque não podia gerar contraprova, prova contra si mesmo. Só que agora voltou a ser obrigado a fazer. Se não for obrigado a fazer, um telefone celular, uma foto podem ser De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Tenente Harrison Douglas da Silva, ele é da Polícia Rodoviária Estadual e também assessor de comunicação organizacional da 18ª Companhia PM Indymat. Então, voltando ao assunto das estradas, a questão do etilômetro, né, abordada aí pelo Carlos no bloco anterior, nos remete também à polêmica em torno do uso desse dispositivo por parte das forças de segurança, tanto da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual e PM, né? Então, a pessoa antes era obrigada a fazer, depois deixou de ser obrigada a fazer, passou por uma situação onde havia aí uma disputa, vamos dizer, jurídica em torno desse uso, porque a pessoa não precisava gerar provas contra si mesmo. E hoje em dia volta essa obrigação à cena, inclusive utilizando-se dispositivos eletrônicos como prova testemunhal, cabal, da condição etílica da pessoa abordada, né? Se a pessoa tem o hálito etílico, se a pessoa está tremendo lá, está com aquela aparência de bêbado mesmo, se um policial ou alguma outra pessoa gravar, aquilo pode ser uma prova contra ela, não é isso? Verdade. Até mesmo para... então, melhor a fazer parou na blitz, sopra o etilômetro. Se não está devendo nada, vai embora tranquilamente. Porque o se está devendo, vai para a delega lá, não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí realmente é só delegacia. E é recolhido o veículo e o condutor? O veículo, se o condutor conseguir apresentar algum habilitado, pode ser liberado para essa pessoa. Caso contrário, ele é removido. E a multa? A multa... cerca de R$980. Mais de R$900? Mais de R$900.
além dos 7 pontos na carteira, recolhimento da CNH e prisão do condutor. Com licença, Carlos, deixa eu só continuar nesse tema. E isso tem algum agravante em relação à quantidade de álcool observada no teste do bafômetro? Sim. Se o cara bebeu pouco, ele pode eventualmente passar, conversar, alguma coisa assim, ser multado e entregar o carro para outra pessoa e seguir viagem, por exemplo? Isso. Ou se ele está extremamente bêbado, aí ele é recolhido, é isso? Isso. Se ele for detectado que se encontra com uma baixa quantidade de álcool no organismo, ele sofre a penalidade administrativa, tendo feito a multa, recolhimento da CNH e libera-se a condução do veículo para um terceiro. Agora, se ele infringiu, se ele chegou ao crime de trânsito, aí todas as providências normais, inclusive a prisão do condutor. Dentro da área de atuação da companhia onde o tenente trabalha, abrange de onde a onde? Qual que é o tamanho, né? Qual que é o espaço de área de atuação da companhia aqui no sul de Minas? Certo. A 18ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, ela engloba 55 municípios e cerca de 1.600 quilômetros de rodovias, sendo elas estaduais e federais delegadas. Quer dizer, 55 municípios para quantos policiais fiscalizarem? Cerca de 130 policiais. Quer dizer, que é muito pouco, né, Zamblano? É muito pouco. É uma área geográfica muito grande, correto? São muitos quilômetros de rodovias e não é só a rodovia pavimentada, porque já que ela é uma polícia do meio ambiente, ela adentra pelas rodovias de vicinais, né? Rodovias que levam ao interior dos municípios. E isso aí tudo também, se for somar tudo em quilômetro, aí o número, né, muito maior. É muito maior. E como é que está fazendo com esse baixo efetivo com essa demanda tão grande? Preocupa-se em estar realizando operações pontuais e naqueles locais que existe a demanda maior e quando acionados, a gente atende também as demais, aonde que se faz necessária a polícia militar. Ok, deixa eu fazer uma pergunta, voltar para a situação da estrada. É bom que a gente está diversificando, está ampliando o assunto, né? Em relação, nós estamos numa época de chuvas, né? Época de muito carro nas estradas e época de muita chuva, quantidade de chuva. Então, para que as pessoas possam receber uma orientação profissional, do profissional de segurança, o que fazer para evitar uma aquaplanagem? Em caso a aquaplanagem esteja em andamento, o que fazer para sair dela sem problema? Primeiramente, sob chuva, reduz a velocidade. Em caso de aquaplanagem, nunca assustar e pisar no freio, porque isso só faz o pouco controle que ainda se tem com o veículo que o perca. Pisou no freio, roda mesmo. Não vai ter jeito. Se já começou a aquaplanagem e pisou no freio, o veículo já toma a direção que melhor lhe convier ali naquele momento. Então é tranquilidade, velocidade compatível com a via e preocupar-se nunca estar dirigindo muito colado ao veículo que se encontra à frente ou à sua retaguarda. A gente sabe que hoje, quando um determinado condutor ele atinge mais que 20 pontos, de 20 pontos ele já é obrigado a passar por uma reciclagem em autoescola e na troca da sua carteira nacional de habilitação. E depende das gravidades que ele possa ter cometido no trânsito, ele pode ter a carteira suspensa por 1 ano, por 2, por 3, depende da gravidade. E ao retornar sempre tem que ter esse curso de reciclagem. E atende-se pelo fato de que, voltando à escola, o motorista vai reaprender, né, aquilo que já foi ensinado quando ele tirou a sua primeira habilitação. O tenente acha que isso de fato funciona ou é mais um paliativo que se buscou na legislação brasileira para que se reduza os acidentes e que se dirige de uma forma mais conscienciosa? Não, com certeza veio a auxiliar nessa redução de acidentes, nessa cautela maior do condutor.
pois assim, ele, pelo até o medo de estar repetindo todo o trâmite, toda aquela situação de estar tirando novamente a carteira, ele venha a ter uma cautela maior na direção de veículos. É uma reeducação de fato. Reeducação. Tomara que isso aconteça cada vez mais, né? Inclusive para aqueles que dirigem constantemente, que também passam por dificuldades aí nos trânsitos locais, né? Que possam se perceber e pedir ajuda profissional. Vai numa autoescola, acha que está dirigindo mal? Vai numa autoescola, né? Vê que as pessoas reclamam, vai numa autoescola. É uma atitude humilde da pessoa, né? De reconhecer uma dificuldade que tem, todos temos dificuldades, cada um tem uma dificuldade em alguma coisa, né? Eventualmente uma pessoa pode ter uma dificuldade em dirigir num trânsito, alguma coisa assim, pede ajuda para quem sabe. É melhor fazer isso do que se expor e expor os demais a determinados riscos. A gente vai para um breve intervalo novamente, voltaremos já já. Você pode fazer a pergunta para ele. Quantos pontos a pessoa perde por âncora queimada, falta de triângulo, macaco, estéreo? De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos hoje, neste dia 25 de dezembro, dia de Natal. Ho, 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 Feliz Natal! Entrevistando aqui o Tenente Harrison Douglas da Silva, ele trabalha na 18ª Companhia de Trânsito e Meio Ambiente e estamos falando aí sobre os perigos das rodovias, nessa época muitos carros pelas estradas e também as questões rurais aí que são afetas à companhia, à fração militar a qual ele pertence. Então, eu pergunto da seguinte maneira, falando ainda nas estradas, questão de assento infantil. É obrigatório? Quais são as idades? Quais são os tipos de assento disponíveis para uso nos veículos? O assento infantil é a partir de 7 anos de idade. Só que antes dele ainda tem o assento infantil é o booster, né, que ele leva um pouco. Isso. Aquela cadeirinha, né? Aí tem o bebê conforto também, mas... que é de uso obrigatório. De uso obrigatório. Mas a partir de 7 anos... Se não tiver, dá multa, dá perda de ponto. Com certeza. E é sempre bom lembrar que esses equipamentos, cadeirinha, essas coisas todas, para se colocar a criança, ele tem que ter o reconhecido pelo Inmetro. Né? Porque existem outras indústrias que não foram submetidas ao Inmetro, não é isso, Tenente? Com certeza. Então, o selo do Inmetro é igualzinho o capacete de motociclista. O selo de certificação do Inmetro naquele produto é importantíssimo. Muitas vezes a pessoa, vou comprar tal material que é mais barato, e às vezes esse barato sai caro, né? Com certeza. E a segurança ali é de uma família nossa, de um filho de quem está usando a via. Então, o interessante é que tenha aferição... Interessante não. O correto é que tenha aferição pelo Inmetro, que dê uma segurança e um suporte à pessoa envolvida em acidente. Porque senão também não adianta nada, né? Sem dúvida nenhuma. Falar agora em relação às questões aí rurais, existe também um trabalho de vocês direcionado principalmente à questão de quem possui armas em propriedades rurais, né? Isso é um trabalho constante, vocês sempre estão aprendendo armas, estão em busca de informações nesse sentido, até porque não se sabe quais são as utilizações que a pessoa tem, né? Se é para segurança própria, se é para algum outro tipo de coisa. Como funciona isso? Onde as pessoas podem fazer denúncias e entregar armas, por exemplo? Certo. Para denúncias contra indivíduos que possuem armas nas residências, o interessante é o 190, utilizar-se do 190, não precisa se identificar e basta passar lá a denúncia do que a gente precisa estar verificando. Para a entrega de isso armamento... Isso é comum, né? A apreensão de armas em propriedades rurais? Com certeza. Mais comum do que a gente pensa, né? Bastante. Porque algumas pessoas têm aquela falsa ideia que se elas estiverem com arma em casa, elas estarão protegidas. E nem sempre é assim. Porque essa pode ser mais uma arma que venha a cair na mão de um delinquente quando da invasão de sua propriedade. Nós temos muitos casos, né? Sabemos aí, foi divulgado aí pela imprensa, de marginais que adentram a zona rural, né? Sítios, chácaras, fazendas, e exatamente para praticarem um assalto e em busca de armas, porque
presume-se que sempre naquela sede da fazenda ou na casa do Vai ter uma caseiro arma. vai ter uma espingarda, né? Então eles já vão atrás disso aí. O interesse até é maior do que o próprio dinheiro que porventura lá possa existir ou qualquer um outro bem, né? Porque exatamente com a lei do desarmamento foram ficando escassas as possibilidades de acesso a armas de fogo. Então, somente de armas chamadas longa, né? Armas como espingardas, cartucheiras, desse tipo. E isso é importante que a pessoa faça a entrega espontânea da arma, já que é para evitar isso aí, né? Porque pode, inclusive, ser assaltado e ser um atrativo, ofendido né? pela própria arma. Vítima da própria arma, né? E ter Isso aquela tem arma muito. como um atrativo para o bandido, como o É Carlos o que eu falou. estou dizendo, Agora, exatamente. em contrapartida, Tenente, sabemos da existência da patrulha rural, né? A patrulha rural deve haver e deve continuar havendo, claro, sem dúvida nenhuma. Mas como é que está qual a periodicidade de circulação? Nós temos aí um efetivo disponível para esse tipo de função? Tem sim. A unidade operacional responsável por essa área, que de passagem não é a de Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, é a companhia operacional, mas ela coloca um efetivo constante nessa área de patrulhamento rural também. Chegou uma pergunta aqui do Ed, quanto a pessoa perde de pontos naquela primeira pergunta que a gente fez lá no primeiro bloco em relação a ter pequenos problemas em itens obrigatórios do carro. Por exemplo, se a pessoa não tiver um triângulo, se a pessoa tiver com a lâmpada queimada do carro, a pessoa vai ter o carro apreendido ali no momento até haver uma substituição da peça e vai perder ponto na carteira? Quantos pontos são? Vai sim. Falta desses equipamentos obrigatórios, 3 pontos, porque as infrações vão de leve a gravíssima. 3 pontos leve, média 4, 5 e 7 pontos. O veículo nem é recolhido, né? Não é recolhido. Ele só permanece no local ali até a sua regularização. Nós sabemos que existe um fluxo muito grande, nós que estamos na divisa com o estado de São Paulo, de pessoas oriundas daquele estado que vêm a Minas Gerais para aquela famosa prática da chamada caça de passarinho. São pássaros como o canarinho, trinca-ferro, que são colocados em caixas miúdas, caixa de leite, garrafinha PET, e são acondicionados dentro de malas, de bolsas, colocado no fundo de porta-malas, são levadas para o estado de São Paulo, principalmente a capital, e são vendidos por preço... Na feira? Na feira ou no mercado negro, no mercado negro, em alguns bairros mais afastados. Ou seja, virou um meio de vida de muita gente. Essa maldade feita contra o meio ambiente, contra a fauna. E, logicamente, qualquer polícia, seja ela rodoviária federal, estadual, ou a do meio ambiente, ou a polícia militar que atua no município, ela está apta e deverá tomar todas as providências encontrando um indivíduo com um veículo em uma situação dessa. O senhor tem acompanhado alguma coisa a esse respeito? Conhece de procedimentos desta forma, que já existiram dentro desse assunto que eu estou pautando? Sim. Não poucas vezes acontece essa situação. Só o que a gente pede também é que a população que saiba de fatos semelhantes a esse esteja denunciando, porque aumenta os olhos da Polícia Militar e o poder de fiscalização dela, porque nem sempre a gente consegue estar em todos esses locais, que a gente sabe que tem vários, mas para estar atuando. Mas como o senhor mesmo disse, qualquer policial, seja militar, rodoviário, federal, ele tem até obrigação legal de atuar num caso desse. Tenente, questão de invasão a áreas de preservação permanente, áreas de preservação ambiental, né? APPs e APAs, não é isso? Nós sabemos que existe aí uma má intenção por parte de alguns proprietários, de algumas pessoas que realmente são mal intencionadas, porque sabem muitas delas a existência das cercas, dos limites e ainda assim querem ultrapassar. Isso é visto aqui na área urbana de Poços de Caldas em relação à Serra de São Domingos. Nós temos notícia
constante dessas tentativas de avanço dentro da floresta. Depredação. Depredação, de represamento de água para abastecimento próprio, cometendo um crime, né? Afinal de contas, Joga-se lixo, joga-se entulho. Exatamente. Uma vergonha. Como fica o direcionamento da Polícia Militar nesse sentido de manter essas áreas e de preservar a segurança definida pelas próprias legislações, pelas normas vigentes, né? Certo. A partir do momento que tomamos conhecimento desse fato, a Polícia Militar do Meio Ambiente, ela passa a atuar, seja... Diz que até com drone agora, né? Isso. Seja analisando o tamanho do problema da área desmatada, invadida, do crime que está sendo realizado. Aí, a partir desse momento, ela já faz o registro do fato, procura os responsáveis, caso seja de fácil detecção, e encaminha aos órgãos competentes para posteriores procedimentos. Identifica os responsáveis pela invasão, pela depredação, como falou o Carlos? Alguns casos são mais fáceis de identificação, outros só com uma investigação mais aprofundada do fato. Tenente, Feliz Natal, grato pela sua vinda aqui, pelos esclarecimentos prestados, desejo uma boa continuidade no seu trabalho, transmita também nosso abraço fraterno aí ao Tenente Coronel Alexandre Silva. Okay. Grato pela sua vinda. Muito obrigado, eu que agradeço, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e precisando dos nossos serviços... Precisando da polícia, é só ligar. Ligue no 190 que estaremos à disposição. Muito grato, viu? Grato também, Carlos, Feliz Natal, tudo de bom. Obrigado, Zambrano. Alegrias. Obrigado, telespectadores. Obrigado, Tenente. Obrigado. E um bom Natal para todos e até a próxima, se Deus quiser. Eu também desejo para você que nos assiste um Feliz Natal com muitas alegrias, com muita luz. E segunda-feira estaremos de volta. Um abraço e até lá.